E aí, pessoal, todo mundo bem? Espero que sim, tá? Seguinte, dando continuidade aos nossos assuntos de bioquímica, pessoal, hoje a gente vai começar a falar, tá, do nosso último conteúdo, o conteúdo que vai fechar essa disciplina, beleza? Que é justamente o que nós chamamos de respiração celular aeróbica, tá? Essa aula, pessoal, é uma das aulas mais importantes de todo o conteúdo da bioquímica, tá? Por quê? Porque ela está diretamente relacionada a uma coisa simples e fundamental para a sobrevivência do corpo humano, que é o seguinte, tá? Eu acho que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar que o corpo humano ele não vive sem gás oxigênio, certo? Hoje, pessoal, a gente vai aprender do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista real, para que o nosso corpo utiliza o oxigênio que a gente precisa estar inspirando ele a todo momento, tá? A gente vai aprender a importância bioquímica da utilização do gás oxigênio no metabolismo de nossas células. Importância essa que é vital, tá? Por quê? Porque sem oxigênio, esse processo aqui, ó, a respiração celular aeróbica, ele não acontece, tá? E consequentemente, a gente vai aprender isso aí já já, que sem a respiração celular aeróbica, tá? Nossas células não conseguem produzir energia, não conseguem produzir ATP de forma suficiente, tá? Isso aí pode representar um prejuízo gigantesco para o metabolismo e para a sobrevivência do organismo de uma forma em geral, tá? Vamos se ligar nessa aula que ela é bem legal e ela é bem importante, pode ter certeza, beleza? Vamos lá. Essa figura, pessoal, eu vou começar falando dela mais uma vez porque é uma figura já comum, tá? A gente falou dela lá no nosso último assunto, tá? Ela mostra aí a visão geral do catabolismo da glicose. Como é que funciona isso aí? A gente já comentou que a glicose é a principal fonte de energia de nossas células. Tipo assim, a grande maioria das células humanas conseguem produzir energia. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de ATP, tá? A partir do catabolismo da quebra da glicose, tá? Sempre que nossas células vão usar a glicose como fonte de energia, a primeira coisa que ela vai fazer com ela é aquelas reações da via glicolítica ou glicólise, que a gente já estudou, tá? A partir das 10 reações da via glicolítica ou glicólise, a glicose vai ser quebrada e ao final a gente vai obter lá 2 moléculas de uma substância que a gente chama de piruvato, tá? Esse piruvato, pessoal, agora a gente vai falar de uma forma diferente do metabolismo dele. Por quê? Tá? O que a gente já falou foi a forma da utilização do piruvato em condições anaeróbicas, que é aquela que a célula não tem ou não usa o oxigênio. Só para relembrar, quando a célula não tem ou não usa o oxigênio, ela pega o piruvato e faz o que nós chamamos de fermentação ou respiração anaeróbica, tá? A gente já falou disso aí no último conteúdo. O que a gente vai falar agora, pessoal, digamos assim, é a forma principal, a forma mais importante de continuação do metabolismo da glicose, ou seja, a forma como o piruvato ele vai ser metabolizado em condições aeróbicas, tá? Lembrando que condições aeróbicas, pessoal, é aquela na qual a célula utiliza o gás oxigênio no seu metabolismo. É justamente disso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar do que vai acontecer com o piruvato quando a célula metaboliza ele utilizando o oxigênio nesse processo, tá? E é justamente isso que a gente chama de respiração celular aeróbica, certo? A gente vai estudar daqui a pouco em um pouco mais de detalhes o processo de respiração celular aeróbica e as suas etapas. A partir de agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses nomezinhos aqui, ó, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que são etapas fundamentais do processo de respiração celular aeróbica, tá? A gente vai ver que a respiração celular aeróbica ela é um pouco mais complexa, é um processo um pouco mais longo, mas ela oferece uma série de vantagens, certo? E a principal dela é que a respiração celular aeróbica consegue extrair uma grande quantidade de energia do piruvato, tá? A célula consegue produzir uma grande quantidade de ATP a mais quando ela utiliza a respiração celular aeróbica. É justamente por isso aí que esse processo metabólico, a respiração celular aeróbica, ele é o principal responsável pela produção de ATP nas células humanas. E sem ele, nossas células não sobrevivem. A grande maioria delas não conseguem produzir a energia que elas necessitam se não for através do processo de respiração celular aeróbica, tá? E é ele que a gente vai conhecer a partir de agora, beleza? Vamos lá. Antes da gente entrar aí no processo de respiração celular aeróbica de forma propriamente dita, só falar mais algumas coisinhas a respeito aí da sua importância, tá? A gente chama de respiração celular, pessoal, os processos bioquímicos que têm como objetivo principal produzir energia. Lembrando que quando a gente fala de energia, a gente está falando de ATP, tá?
a partir da oxidação ou da quebra de moléculas que a gente adquire na forma de alimentos, nos nutrientes dos nossos alimentos, como por exemplo os carboidratos, os lipídios e os aminoácidos das proteínas. Tá? Sempre que uma célula sua usa qualquer uma dessas moléculas aí, ó, com a finalidade de produzir ATP, ela vai estar fazendo aí respiração celular. Tá? Dessas três componentes aqui, ó, dos carboidratos, lipídios e aminoácidos, conforme a gente já falou, tá? O combustível preferido da célula sempre vai ser os carboidratos, principalmente a glicose. Tá? Isso até é uma curiosidade, tipo assim, se a gente for comparar a quantidade de energia que a célula consegue metabolizando a glicose e metabolizando, por exemplo, um lipídio, o lipídio ele rende mais energia, tá? Mas o processo de metabolismo de lipídio ele é um pouquinho mais lento, tá? Ele é um pouquinho mais difícil de acontecer. Por isso que a célula prefere, apesar do lipídio render um pouco mais de energia, ela prefere metabolizar a glicose. A glicose é uma forma fácil e rápida de obtenção de uma quantidade satisfatória de energia, tá? Por isso que nessa aula a gente vai dar um foco principal ao metabolismo da glicose, a continuação do metabolismo da glicose, na verdade, porque a gente até já começou a ver, tá? Os processos de respiração celular, pessoal, devido à importância deles para a produção de energia, eles são fundamentais para que as células realizem suas diferentes formas de trabalho, eles são fundamentais para que as células se mantenham vivas, tá? E eles são fundamentais para que haja vida dentro do organismo humano como um todo, tá? Por isso que é fundamental aí, nós enquanto estudantes da saúde, conhecermos um pouco a respeito deles, beleza? Isso aqui eu já falei, mas só para deixar registrado que isso aqui, pessoal, é a coisa mais básica e uma das mais importantes. Seguinte, respiração celular, como eu falei há pouco, são os principais processos de produção de energia por parte de nossas células, tá? Existem dois tipos básicos de respiração celular, certo? A gente até já falou disso, mas vamos lá, vamos reforçar. Nós temos a respiração celular anaeróbica, que nós chamamos também de fermentação, tá? Cuja principal característica, pessoal, é que a respiração celular anaeróbica, ela acontece na ausência do gás oxigênio. O O2, pessoal, é a fórmula molecular do gás oxigênio, tá? E temos a respiração celular aeróbica, tá? Cuja principal característica é para que ela aconteça, ela depende da presença e da utilização do gás oxigênio. Essa é a diferença básica e fundamental. Respiração anaeróbica não usa oxigênio. Respiração aeróbica, ela usa, tá? Como a gente já falou desde o início, pessoal, sabidamente, ou seja, todo mundo sabe que nosso corpo não sobrevive sem oxigênio. Isso acontece por quê? Porque a maior parte do nosso metabolismo é dessa forma aqui, ó, é metabolismo aeróbico, tá? E por que é que nossas células preferem fazer metabolismo aeróbico, que depende do oxigênio, e não fazem simplesmente metabolismo anaeróbico? Por causa de uma coisa, tá? A respiração aeróbica, pessoal, ela é muito mais eficiente do ponto de vista energético. O que é que a gente chama de mais eficiente? Vamos lá, ó. Se por um acaso, por exemplo, a gente comparar a quantidade de ATP que é produzido a partir de uma molécula de glicose, quando ela é metabolizada de forma anaeróbica, tá? Que é justamente o que a gente já viu, nossas células, quando utilizam glicose de forma anaeróbica, elas só produzem 2 moléculas de ATP, tá? Só tem um saldo de 2 moléculas de ATP através desse processo, ou seja, a respiração anaeróbica, pessoal, só rende 2 ATP, que é justamente aqueles 2 ATPzinhos que é produzido lá na via glicolítica, na glicólise, tá? Agora, quando uma célula sua, ela pega a mesma molécula de glicose, ó, e faz metabolismo aeróbico com ele, ou seja, na presença do gás oxigênio, ela vai ter um pouco mais de trabalho, porque o processo é um pouco mais longo, mas ela vai obter uma quantidade de energia muito maior. Por exemplo, a partir do metabolismo aeróbico, pessoal, a célula consegue produzir até 32 moléculas de ATP, tá? Ou seja, o saldo energético é muito maior, tá? Por isso que o processo de respiração aeróbico, ele é muito mais eficiente do ponto de vista energético, tá? É como se, vamos lá, fazer um exemplo, é como se você pegasse uma moto, 2 motos, colocasse 1 litro de gasolina nas duas. Com uma moto você consegue andar 2 km, com a outra você consegue andar 32, tá? Lógico que a que anda 32, ela é muito mais eficiente, tá? E é justamente devido a essa maior eficiência, pessoal, que as células humanas, tá? Assim como da maioria dos organismos vivos, utilizam o metabolismo aeróbico como fonte principal para a produção de energia, beleza? E é justamente dele que a gente vai falar a partir de agora, beleza? Vamos lá, ó.
Esse esquema aqui, pessoal, é talvez o esquema mais importante da aula, tá? Por isso que eu vou, digamos assim, falar um pouco mais detalhadamente dele, certo? Esse esquema, pessoal, ele mostra a visão geral, tá? Do processo de respiração celular aeróbica, tá? Pode chamar de aeróbia também, mas tanto faz, aeróbica como aeróbia, beleza? Esse esquema ele mostra a visão geral de todo o processo, tá? O processo de respiração celular aeróbica, pessoal, ele é um processo contínuo, tá? Tipo assim, a célula pega lá, por exemplo, a molécula de glicose e vai fazer uma sucessão de reações químicas com ela até o final do processo. É um processo contínuo, tá? Ele começa e continua até o final, beleza? Só que a nível de entendimento, ou seja, para a gente entender um pouco melhor, a gente pode dividir ele em 3 estágios fundamentais, tá? Que eu vou chamar aqui de estágio 1, estágio 2 e estágio 3, certo? Eu vou explicar cada um dos estágios para a gente entender no geral como acontece. E nos momentos que vão se seguir, ou seja, mais à frente na aula, a gente vai ter a oportunidade de conhecer cada estágio de forma mais detalhada, tá? Eu vou apenas apresentar a visão geral do processo para depois a gente detalhar ela. Seguinte, ó. O que é que vai acontecer ao longo de todo o processo de respiração celular aeróbica? Seguinte, durante esse processo, pessoal, nossas células, tá? Elas vão pegar moléculas nutrientes ricas em energia, cuja principal, como a gente já falou, é a glicose, tá? Mas outras moléculas também podem ser usadas por esse processo, como por exemplo os ácidos graxos, que são lipídios, tá? E até os aminoácidos que compõem as proteínas, tá? Nossas células vão pegar qualquer um desses 3 tipos de molécula aqui, ó, e vão transformar essas moléculas em um intermediário que a gente chama de acetilcoenzima A, tá? Esse é o objetivo do primeiro estágio. O primeiro estágio a gente chama ele de produção de acetilcoenzima A porque ele faz justamente isso, tá? Esse primeiro estágio ele corresponde a processos metabólicos diferentes que vão pegar essas moléculas aqui, ó, e transformar qualquer uma delas nessa daqui, no acetilcoenzima A, tá? Esse acetilcoenzima A, pessoal, ele é um intermediário metabólico fundamental. Por quê? Porque só ele vai poder entrar aqui no que a gente chama de estágio 2 da respiração celular aeróbica, tá? Que é o que a gente vai falar agora, tá? Ou seja, uma vez produzido o tal do acetilcoenzima A, ele vai continuar, ele vai prosseguir sendo metabolizado por uma via metabólica, que acho que todo mundo já ouviu falar dela em algum momento na vida, tá? Que é o famoso ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs, pessoal, também é chamado de ciclo do ácido cítrico, tá? Pode chamar das duas formas. E ele corresponde ao segundo estágio do processo de respiração celular aeróbica, tá? O que é que vai acontecer nesse estágio? Seguinte, a molécula de acetilcoenzima A que foi produzida no primeiro estágio, ela vai entrar nessa via, que é uma via cíclica chamada de ciclo de Krebs, a gente vai falar dela mais à frente, tá? Onde vai acontecer 2 coisas fundamentais com ela, tá? O grupo acetil presente no acetilcoenzima A, ele vai ser degradado, ele vai ser quebrado ao longo das reações do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, tá? E esse processo de quebra do acetil, pessoal, vai gerar 2 coisas fundamentais. Vai haver produção de gás carbônico, tá? O que é o gás carbônico? Aquele gás que a gente bota para fora pelo processo respiratório, beleza? Quando você expira, você está colocando para fora gás carbônico que é produzido em todas as suas células, justamente quando elas estão fazendo esse processo bioquímico aqui, ó, beleza? O acetil vai ser quebrado e vai ser produzido o gás carbônico, que é um resíduo, tá? Vale chamar a atenção para dizer que o gás carbônico ele é um resíduo do metabolismo. E ao mesmo tempo que as enzimas do ciclo de Krebs quebram o acetil e produzem o gás carbônico, tá? Elas removem elétrons, tá? O elétron é uma partícula presente nos átomos, tá? Elas removem elétrons do acetil e guardam ou armazenam esses elétrons temporariamente em 2 moléculas que são o que nós chamamos de transportadores de elétrons. São esses 2 aqui, ó. O NADH e o FADH2. A gente até já falou de NADH e mais à frente a gente vai detalhar um pouco mais o que é ele, tanto o que é ele quanto o que é o FADH2, tá? Vamos lá, deixa eu resumir isso aqui que eu acabei falando demais. No estágio 2, o que é que vai acontecer? O acetilcoenzima ele vai entrar no ciclo de Krebs, onde ele vai ser degradado, tá? Pelas reações, pelas enzimas presentes no ciclo. A partir da degradação do acetil vai ser produzido gás carbônico, que é o resíduo, tá? E vai ser removido elétrons desse acetil e esses elétrons vão ser acumulados ou armazenados na forma de NADH e de FADH2, tá?
Essas moléculas aqui, ó, o NADH e o FADH2, elas são, digamos assim, os principais produtos do ciclo de Krebs, tá? E são elas quem vão sair do estágio 2 e vão entrar no estágio 3 do processo de respiração celular aeróbica, tá? Vamos lá, vamos ao estágio 3. O estágio 3, pessoal, ele tem um nome um pouquinho longo, tá? A gente chama ele de cadeia transportadora de elétrons acoplada à fosforilação oxidativa, mas vamos lá, vamos resumir, chamar por um nome mais simples, vamos chamar apenas de cadeia respiratória, tá? A cadeia respiratória, pessoal, corresponde ao terceiro estágio do processo de respiração celular aeróbica. O que é que vai acontecer nela? As moléculas transportadoras de elétrons, o NADH e o FADH2, certo? Eles vão entrar em um conjunto de estruturas presente na mitocôndria que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, tá? E vão doar os elétrons que eles pegaram lá no ciclo de Krebs para os componentes dessa cadeia respiratória, beleza? Essa cadeia respiratória, pessoal, que corresponde ao estágio 3, tem como objetivo conduzir, ou seja, levar os elétrons até o seu receptor final. E o receptor final é justamente o gás oxigênio, tá? Observe, pessoal, que a respiração celular aeróbica, ela acontece na presença de oxigênio. Mas o oxigênio só entra em ação aqui no finalzinho, ó. A função dele é ser o receptor final dos elétrons que foram trazidos pelo NADH e pelo FADH2, tá? Mas sem oxigênio o processo inteiro não acontece, o processo inteiro para, por isso que ele é fundamental, certo? E além de transportar os elétrons até o receptor final, ou seja, o gás oxigênio, a cadeia respiratória ela vai fazer outra coisa fundamental, ela vai produzir uma grande quantidade de ATP para sustentar o funcionamento celular. Inclusive, pessoal, é justamente nesse estágio 3 aqui, ó, que acontece a maior parte da produção de ATP dentro do metabolismo nas células humanas, tá? Uma vez que é produzido o ATP e uma vez que os elétrons chegam até o seu receptor final aqui, que é o gás oxigênio, tá? É finalizado aí o processo de respiração celular aeróbica, tá? É isso aí, pessoal, é a visão geral do processo. Como eu falei, são 3 estágios, tá? A gente costuma dividir em estágios para melhorar, para facilitar o entendimento, mas é um processo contínuo, beleza? E a gente, pessoal, daqui para frente vai conhecer um pouco mais a respeito de cada um desses estágios, beleza? Vamos lá, deixa eu só repetir rapidinho aqui em 1 minuto, só para a gente fixar bem, beleza? O processo de respiração celular aeróbica, ele começa, tá? Quando nossas células pegam moléculas nutrientes, como a glicose, os ácidos graxos, que são lipídios, e os aminoácidos das proteínas, e transformam eles em acetilcoenzima A, tá? Uma vez que é produzido esse acetilcoenzima A, termina aqui o estágio 1, beleza? O acetilcoenzima A ele vai entrar em uma via cíclica chamada de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, certo? Que corresponde ao estágio 2 da respiração celular aeróbica, tá? Onde o acetil ele vai ser quebrado para produzir gás carbônico e os elétrons dele vão ser armazenados na forma do NAD e do FADH2, que são transportadores de elétrons, tá? O NAD e o FADH2, após pegarem os elétrons aqui no ciclo de Krebs, ó, eles vão levar esses elétrons, eles vão transportar eles até o terceiro estágio, que é o que a gente chama de cadeia respiratória, tá? Na cadeia respiratória, pessoal, a gente vai observar que os elétrons vão ser transportados por ela até o receptor final, que é justamente o gás oxigênio. É aqui que o oxigênio entra em ação, tá? Quando esse oxigênio ele recebe os elétrons, ele é convertido em uma molécula de água, beleza? E ao longo do processo de transferência de elétrons para o oxigênio, a cadeia respiratória vai produzir uma grande quantidade de ATP, que vai ser utilizado para sustentar o metabolismo celular, tá? Como isso tudo acontece, em mais detalhes, a gente começa a ver daqui para frente, beleza? Vamos lá. Só para a gente deixar claro, pessoal, é o seguinte, como eu falei há pouco, pessoal, a respiração celular aeróbica, ela pode acontecer tanto utilizando a glicose, que é o principal substrato energético, a principal molécula da qual a célula vai conseguir energia, tá? Como ela também pode acontecer a partir dos lipídios e dos aminoácidos das proteínas, tá? Infelizmente, não vai dar tempo a gente ver o processo de respiração celular aeróbica a partir dos lipídios e dos aminoácidos. O que a gente vai fazer nessa aula, pessoal, é conhecer esse processo ocorrendo a partir da utilização da glicose, que mais uma vez é o combustível preferido das células, tá? Quando uma célula humana pega a glicose e vai utilizar ela como fonte de energia através da respiração celular aeróbica, tá? Aqueles 3 estágios vão acontecer da seguinte forma. A primeira coisa que a célula vai fazer é a glicólise, que a gente já estudou, tá? A gente já falou da glicólise.
Portanto, como a gente já falou da glicólise, não tem para que a gente focar aqui. Tá? A glicólise, pessoal, ela corresponde ao primeiro estágio da respiração celular aeróbica, que é aquele processo lá que a célula usa o oxigênio. Tá? Após a glicólise, a célula vai pegar os piruvatos, vai transformar ele em acetilcoenzimar, daqui a pouco eu falo como acontece, tá? E o processo vai prosseguir nos outros dois estágios da respiração celular aeróbica. Vai acontecer o ciclo de Krebs e, para fechar, acontece a cadeia respiratória. Tá? Esses aí são os 3 estágios da respiração celular aeróbica, mais uma vez utilizando glicose como substrato. Tá? Aí pode estar me perguntando, professor, e se a célula fosse utilizar lipídio ou aminoácido, o que é que ia acontecer? Só ia mudar, pessoal, esse primeiro estágio aqui. Ó. Tipo assim, se a célula fosse utilizar o lipídio, ele ia pegar o lipídio e fazer com ele uma coisa que a gente chama de beta-oxidação. Infelizmente não vai dar tempo para a gente estudar. Tá? Na beta-oxidação ele ia transformar o lipídio em acetilcoenzima e o processo ia continuar pelo ciclo de Krebs e pela cadeia respiratória do mesmo jeito. Tá? Ou seja, dependendo da molécula, a única coisa que vai mudar é o estágio 1. Tá? Como a gente vai estudar o metabolismo a partir da glicose, a gente assume aí que a primeira etapa é a via glicolítica. Como a gente já estudou ela, o que falta a gente falar então é do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória. Beleza? Vamos lá. Quais são os locais da célula, que acontece o processo de respiração celular aeróbica? Seguinte, pessoal, em nossas células, pessoal, a respiração celular aeróbica ela vai acontecer em locais específicos. Por exemplo, quando a célula pega a glicose como fonte de energia, a gente já viu que a via glicolítica ou glicólise, as enzimas dela lá, estão no citosol da célula, que é aquele líquido presente dentro da célula. Tá? Uma vez que a glicólise termina, o resto do processo, ou seja, aqueles outros 2 estágios, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, vão acontecer não no citosol, mas sim dentro de uma organela, que a gente já falou dela também, tá? Que é a famosa mitocôndria. Tá? Acho que todo mundo lembra que a função da mitocôndria, a principal, é produzir ATP. Ela é a usina energética da célula. Por que é assim? Tá? 2 dos 3 estágios da respiração celular aeróbica, que mais uma vez é o principal processo de produção de energia das nossas células, acontecem dentro dessa organela, acontece dentro da mitocôndria. Tá? Por isso que a mitocôndria ela é tão importante. A maior parte do ATP que nossas células utilizam é produzido justamente dentro da mitocôndria. Tá? E em quais locais da mitocôndria vai acontecer cada coisa? Seguinte, ó. A mitocôndria, só para relembrar, ela tem 2 membranas, tem uma membrana externa e uma membrana interna, tá? E dentro da mitocôndria tem um líquido aqui, ó, que a gente chama de matriz mitocondrial, tá? Por que é importante a gente saber disso aí? Por causa disso aqui, ó. O ciclo de Krebs, pessoal, que é a segunda etapa do processo de respiração celular aeróbica, as enzimas dele estão localizadas dentro desse líquido aqui, ó, presente dentro da mitocôndria, ou seja, o ciclo de Krebs ele acontece dentro da matriz mitocondrial, que é esse líquido que preenche a mitocôndria por dentro. Tá? Já a cadeia respiratória, tá, que é o terceiro estágio da respiração celular aeróbica, acontece na membrana interna da mitocôndria. A gente vai ver que todos os componentes que fazem parte da cadeia respiratória, que mais uma vez é o terceiro estágio da respiração celular aeróbica, eles estão aqui, ó, na membrana interna da mitocôndria, principalmente nesses locais aqui que a gente chama de cristas mitocondriais, que essas invaginações aqui é o que a membrana faz, tá? Ou seja, resumindo, a respiração celular aeróbica, que acontece em 3 estágios, vai acontecer onde? O primeiro estágio, que é a glicólise, acontece no citosol, tá? E os outros 2, o processo ele se finaliza dentro da mitocôndria, tá? Sendo que o ciclo de Krebs, que é o segundo estágio, acontece na matriz mitocondrial, que é esse líquido que está aqui, ó, dentro da mitocôndria. E a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, os componentes dela estão localizados na membrana interna, é importante saber que é na interna, tá, da mitocôndria. Tá? Isso aí a gente vai reforçar mais à frente, beleza? Vamos lá. Seguinte, como a gente falou anteriormente, pessoal, a primeira etapa da produção, da primeira etapa da respiração celular aeróbica, a partir da glicose, é a via glicolítica ou glicólise, que a gente já estudou. A gente viu que a glicólise ou via glicolítica ela tem aquelas 10 reações lá e ao final a gente vai ter a produção de 2 moléculas de piruvato. Tá? Para esses piruvatos, pessoal, continuarem sendo metabolizados pela respiração celular aeróbica, primeiro eles têm que ser transformados em 2 moléculas do que nós chamamos de acetilcoenzima A. Cada piruvato dá origem a uma molécula de acetilcoenzima A. Tá? Por que tem que acontecer isso aí? Porque somente o acetilcoenzima A pode entrar no segundo estágio da respiração celular aeróbica, que é o ciclo de Krebs, que a gente vai falar daqui a pouco, beleza?
Quem faz a transformação dos piruvato em acetilcoenzima A é uma enzima bem complexa que a gente chama ela de complexo da piruvato desidrogenase, é o nome dela, tá? Não precisa se preocupar com esse nome não, como eu falei, nome de enzima não vai ser cobrado de você, só quer dizer que ela existe, beleza? O que é que essa enzima faz? Ela pega as moléculas de piruvato, tá? E faz um processo de, que em bioquímica a gente chama de descarboxilação oxidativa, que seria isso aí. Elas quebram o piruvato bem aqui assim, ó, para liberar gás carbônico, esse processo libera gás carbônico, tá? E além disso aí, ela utiliza uma molécula de NAD+, para produzir NADH. Isso aqui é uma coisa, um detalhezinho que a gente vai reforçar mais à frente, tá? Ao final da reação dessa enzima, pessoal, é produzido lá uma molécula de acetilcoenzima A, tá? Para cada piruvato. É liberado o gás carbônico e é produzido aqui o NADH, que a gente vai ver que ele é um produto valioso. A gente vai ver a importância dele mais à frente, beleza? Aí, uma vez produzido esse acetilcoenzima A, pessoal, ele vai prosseguir no metabolismo lá pelo ciclo de Krebs, tá? Vamos lá. Só um detalhezinho, pessoal, só um detalhezinho bem rapidinho, tá? O acetilcoenzima A, pessoal, é a única molécula que vai realmente entrar lá no ciclo de Krebs para fazer o metabolismo aeróbico continuar, tá? Só que aqui tem um detalhe, isso aqui, ó, é o esquema da molécula de coenzima A. Isso aqui é a coenzima A, tá? Quando o acetilcoenzima A vai ser produzido, é ligado na coenzima A, ou seja, nessa estrutura todinha aqui, ó, um grupo acetil, que é esse grupinho aqui que está em azul, ó. Tipo assim, o grupo acetil é ligado bem aqui na coenzima A, ó. Aí quando o acetil está ligado à coenzima A, forma o acetilcoenzima A, certo? A coenzima A, pessoal, que é essa molécula bem grandona aqui, ó, e complexa, ela é apenas uma forma de transportar os grupos acetil, tá? Tipo assim, ó, quando o acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, isso aqui, ó, não vai ser metabolizado pelas enzimas do ciclo. A única coisa que vai ser metabolizada dentro do ciclo de Krebs é esse componentezinho aqui, ó, o grupo acetil que está ligado à coenzima A. A coenzima A ela é só uma forma de transportar os grupos acetil, tá? Isso é um detalhezinho, mas é importante que se saiba, beleza? Aí sim, uma vez produzido o acetilcoenzima A, tá bem aqui, ó, que a gente viu como ela é produzida no slide passado, tá? Esse acetilcoenzima A ele vai prosseguir no metabolismo. Ele vai prosseguir como? Ele vai entrar no segundo estágio da respiração celular aeróbica, tá? Que é o que nós chamamos de ciclo de Krebs, tá? Que a gente vai conversar dele no próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e vamos na fé, vamos com força que vai dar certo, pode ter certeza.